Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos para o penúltimo episódio de The Last of Us desta temporada. E eu confesso pra vocês que gostei bastante desse episódio. Principalmente porque tem aí, é um episódio de flashback que estabelece todo o desenvolvimento e mostra pra gente como que se construiu o sentimento de ódio da Ellie para com o Joel, passando por anos. Você tem um momento de aproximação positiva dos dois, relação pai e filho, um episódio muito simbólico. Eu gostei do episódio, achei legal. É óbvio que quando você traz o Joel de volta pra narrativa, engrandece a série, porque afinal o Joel ele tem um papel muito importante. E vamos conversar sobre este penúltimo episódio no vídeo de hoje. Eu achei o timing errado do episódio. Talvez depois da morte do Joel, esse deveria ser o próximo episódio. Faz sentido. Ou antes dele, sei lá, ou o primeiro episódio da... Como ele morre no primeiro episódio. Ele morre no primeiro, né? Ele morre no segundo, né? Ou antes... Um episódio antes ou um episódio depois da morte dele. Que eu acho que o timing aqui ficou ruim pro episódio. Mas é um episódio legal que mostra a interação, a relação dos dois, né? Você vê que o Joel ele se esforça ao máximo, né? Pra proteger, pra ser uma figura protetora da Ellie. Enquanto a Ellie também é aquela adolescente chata. Mas você entende também que ela tá na fase de ser adolescente chata. Que ainda não entende as coisas. Isso é legal, o episódio retrata isso muito bem. Mas não deixa de ser uma linguicinha, né, Alberto? Uma encheção de linguiça, porque também temos a ausência do Joel. E a série perde com a saída desse personagem. Foi muito assim, né? A gente trouxe aqui a informação, né, que muitos gamers pararam de jogar o segundo, né, quando isso aconteceu. É interessante, porque a série caiu bastante com a ausência dele. A Dina, que entrou ali pra protagonizar com a Ellie, ela não consegue ficar no mesmo patamar que o Joel, porque ela é uma personagem nova. O Joel você já conhece, ele já foi construído, então pode ser por isso. E você também não compra, né, o que ela faz, né? Não. Ela só é uma personagem bonita, que dá um toque de beleza no visual da série, né? Mas olha só, tem também uma coisa que é interessante a gente observar, que é toda essa parte dessa revolta que a Ellie tem quando tem a questão envolvendo a mentira, a cura. Então você tem aí uma perspectiva de propósito. Então é um episódio que, mesmo sendo uma linguiçada, eu achei interessante. Não tivemos nem instaladores nesse episódio, mas eu achei legal. Trazendo também um pouquinho um Joel mais vilãozão, né? Mais egoísta, tentando colocar ele como um cara que não pensa em ninguém, só pensa na Ellie. É muito choro, né? No episódio, muito choro. Pedro Pascal chorou bastante no episódio, né? Ele vai bem nessa parte do drama. Né? Ele foi bem. Eu achei ele bem, viu? Tenho que dar a mão à palmatória aqui, que o Pedro Pascal foi muito bem nesse episódio. Mas vamos lá, galera. Ó, antes de continuar, aproveita aqui, dá um like, se inscreve no canal, dá uma hypada, que ajuda bastante aqui a Linhagem Geek. E se você quiser anunciar o seu produto, o seu curso, o seu livro, sua loja aqui no canal, manda um e-mail pra gente, parceiro@linhagemgeek.com.br. Vamos lá, galera, ó. O episódio começa com um pouco do passado de Joel e Tommy, suas infâncias, em relação ao seu pai, que era um policial. O exemplo foi retratado de uma vez que Tommy foi comprar maconha e acabou se metendo numa briga que Joel entrou para defendê-lo. Quando seu pai chega em casa, Tommy fica com medo da surra que tomaria de seu pai. Joel mente dizendo que foi ele que foi comprar a maconha. O pai já sabia de tudo, mas ao invés de dar uma surra em Joel, acontece uma conversa muito legal entre pai e filho, com o pai de Joel desejando para que o momento que Joel for pai, ele seja melhor que ele. Isso aqui não existe no game, tá? Mas uma coisa que The Last of Us faz é que eles plantam, logo no começo do episódio, uma semente de uma narrativa que vai ser utilizada no decorrer do episódio.
né? Então, essa conversa, por exemplo, teve a conversa no episódio passado daquelas duas mulheres, né? Da coronel e da líder lá dos Wolves, sobre o filho de uma delas que tinha ficado pra trás. Isso foi logo no começo. E aí depois, no final do episódio, a gente vê que o moleque tava lá, aderido ao fungo. Aqui acontece a mesma coisa, essa conversa de pai e filho, do pai do Joel com o Joel, e depois lá na frente eles fazem uma amarração com o começo. Mas eu achei legal esse diálogo. Isso acontece muito do The Chosen, Matheus lembrou bem aqui. The Chosen amarra muito bem isso aí. Novamente, eu acho que esse deveria ser o primeiro capítulo da segunda temporada. Esse sendo o primeiro capítulo, tudo bem que aqui ele já mostra aquela conversa que ele teve com a Ellie. Mas depois você ter o capítulo seguinte e no outro o Joel morre, aí você teria... Porque parece meio fora, né? Esse capítulo aqui do que tá acontecendo. Faz sentido. Tá bem fora. Mas é legal esse desenvolvimento. Não tem no jogo essa parte do pai, né? Eu não sei se a galera que vem aqui e visualiza no silêncio, não comenta nem nada, mas fica com raiva. Vocês precisam comentar também que essa parte não tem no jogo, tá? A gente não jogou o game, mas essa parte não tem no jogo. Seguimos a perspectiva de Joel alguns anos antes, quando estavam recém-chegados em Jackson, no dia do aniversário de 15 anos de Ellie. Joel planeja alguns presentes para a garota, consegue um bolo. Essa parte do bolo... É legal, pô. É assim, ó. Você vê que o Joel, ele tava... projetando a Ellie na filha que ele perde logo no começo, né? Então, levando o bolinho, a Bella Ramsey comendo o bolo de boca aberta. Não precisava, né? Não precisava ser tão... Já é linda, ainda comendo de boca aberta, fica ótimo. Não precisava comer com a mão, né? O bolo. Não mas tudo bem, né? tudo bem. Se tivesse ali num acampamento, tudo bem, mas tava num lugarzinho que tinha, né? Não precisava. Mas beleza. Aí o Joel planeja alguns presentes para ela, consegue um bolo, o processo de restauração de um violão. Ele reconstrói o violão, que também é legal. É interrompido por Tommy, trazendo que Ellie havia queimado o braço. E Ellie diz que queimou com uma panela. Pede desculpas. Aquilo ali foi a Ellie querendo esconder a mordida do instalador. Ela queimou pra tentar esconder a mordida, né? Após descansar, Ellie encontra Joel na cozinha, onde está o bolo. Eles tocam um pouquinho de violão. O Joel ensina ela, também numa relação bem pai e filho. Um ano depois, mostra um icônico passeio até um museu, que também é bem legal. Então você vê só, no aniversário de 15 anos, né, tem a relação do violão, da queimadura. No aniversário de 16 anos, você tem o passeio no Jurassic Park, que é bem bonita a cena. Eles vão até um museu, entram numa nave, pegam um capacete, o Joel arruma uma fita com a narração da decolagem da Apollo 11, se eu não me engano. Muito legal, muito bem construída, cena bonita. Sabe, bem bonita. É muito bonita, eu achei bem bonito, tá? Essa relação, essa construção, essa aproximação, né? Eu gosto bastante, tá? Porém, um ano mais tarde, Ellie com seus 17 anos, Joel chega com um bolo, mas aí pega a Ellie no flagra dando uns amassos numa mina que tinha feito a tatu no braço dela. O Joel não entende a situação, porque aí ela já tá com 17 anos, já tá pegando a mina, tá fazendo tatu, já tá fumando um base, né? Já mudou completamente. Eu achei interessante essa construção pra você ir mostrando a mudança do temperamento da Ellie, o crescimento, né? Essa transição da adolescência rebelde da Ellie. Aí depois ela muda, né? Ela quer mudar pra garagem e tudo mais, e o Joel ele tá como a figura do pai, realmente, né? Vendo que a filha tá chegando numa adolescência que parece que ele não queria que chegasse. Perfeito. Né? Que antes tudo tava dentro do controle dele. Quando tá saindo do controle, ele já não curte muito. A Ellie vai tentar ir pra garagem, porque lembra, no começo da série ela já mora na garagem. O Joel fala, não, beleza, eu vou preparar pra você a garagem. Agora com 19 anos, Ellie e Joel saem em sua primeira patrulha.
A relação já não é tão próxima, eles já têm as suas diferenças, eles vão na patrulha, chega na floresta, recebem um chamado que Eugene e Adam estavam em perigo. Joel insiste que Ellie vá pra casa, e aí é uma cena interessante, forte, que a Ellie fala assim, ó, eu não sou sua filha, eu sou sua parceira. Isso daí é bem impactante pro Joel. É bem impactante. Você vê assim. Tem que realmente destacar o trabalho do Pedro Pascal, tá? Trabalhando muito bem aqui o Pedro Pascal. Muito bem. A Ellie também, a Bella Ramsey também trabalhou bem nesse episódio, tá? Foi um episódio com uma construção muito boa, com bons desenvolvimentos, com boa carga dramática altíssima e, novamente, um destaque pra ambientação, tá? A ambientação é fantástica, tá? Fora que eles escolhem cavalos lindos. Cavalo mesmo, os cavalos que eles cavalgam. Você reparou o peitoral do cavalo? Vixe, mas não passa por mim. Ó, Ellie e Joel vão ao resgate dos membros em perigo, descem um morro em direção à floresta. Aí eles veem o Eugene. O Eugene tinha sido mordido. Eugene tinha cerca de mais 1 hora de vida antes de ser tomado pelo fungo. Mas tem o último pedido, quer se despedir de Gale, a sua esposa. Joel parece dar uma negativa a esse pedido, mas Ellie tenta dar um jeito de conversar com Eugene. Ellie pede que Eugene conte até 10 com a mão direita esticada. O homem obedece e a garota confirma que realmente ele foi mordido há pouco tempo e teria tempo para se despedir da esposa. Joel insiste que não daria. Ellie implora pra Joel aceitar e Joel promete que levaria Eugene de volta, pedindo que a garota desça os cavalos para levá-los de volta a Jackson. Essa hora foi classe A, hein? Foi uma ótima parte do episódio, porque a Ellie ali representa a parte mais simbólica do humano, a parte mais humana. A inocência por acreditar no Joel. E o Joel, ele é o cara que segue o protocolo. Ele segue o protocolo. Nós temos ali... eliminar a ameaça. As diretrizes, que é o robô, né? É o Terminator, né? A gente precisa eliminar quem foi mordido. E a Ellie já representa a parte mais humana. Só que é um debate bom esse aí. É um debate bem feito, né? Do que você faria. Você colocaria em risco outras pessoas e tudo mais? Ou você teria essa ação mais humanista de deixar o cara se despedir da mulher? Eles colocaram essas duas questões muito boa, muito bem, foi muito bem colocado essa parte do episódio. O Joel leva o Eugene pra um cenário lindo, cara, lindo cenário, lindo. Ele pede pra o Eugene dizer as suas últimas palavras. O Eugene tá de costas e nessa hora a direção também faz um bom trabalho, né? Eu já imaginei, não sei se vocês imaginaram, se o André imaginou, o clássico, né? Tomada aberta, barulho de tiro, pum! E os pássaros E os pássaros, não. Eles silenciam a cena e só os pássaros voando, simbolizando o tiro que o Joel deu pra matar o Eugene. Ou alguém na edição esqueceu de colocar o barulho do tiro. E esqueceram de... O diretor não tava com tempo aí, mas ficou simbólico. Ficou. Factual. Aí a Ellie chega a ver que o Joel matou o Eugene, ela fica fica zangada, fica pé da vida, que o Joel havia traído a sua confiança e não deixou o Eugene se despedir. Chegando em Jackson, eles ainda levaram o corpo. Joel conta uma versão falsa pra Gale, falando que ele tinha se transformado. E aí, malandro, a Ellie desmente o Joel na cara. X9 paulistana, né? Cara, ali precisava. Pra mim, ali né? Eu achei pesado também. Tipo, tudo bem, ela já tava no veneno. É que assim, ela já vem acumulando a questão do vagalume. É isso aí. Ela já vem acumulando essas questões. É igual a sua esposa ou sua mãe. Quando você sente, né, no apartamento ou casa que você mora, umas bufadas. E você sabe que uma hora vai sobrar pra você. Isso aí. Uma hora sobra. Entendeu? Vamos que é que sobra. Então, assim, só precisa de algumas coisinhas pra acabar em você. Só uma fagulha. Você tá ali, é um alvo fácil. Isso vai acontecer. É a mesma coisa, eu tive essa percepção também. Ela já tava com o copo cheio. Já tava. E aí, esse foi o estopim. Foi. E aí, novamente, você entra na discussão ali de você... A mesma do Joel, né? De você seguir o protocolo...
ou você ser humano. Aqui você tá diante da mulher que o Joel matou o marido. Você conta pra ela a verdade, ela merecia ou não saber o que foi feito com o marido, que acabou de morrer, e também tem a questão do Joel, de você vai entregar o teu parceiro, então tem algumas discussões que o episódio estabelece muito bem feitas. Porque assim, aí tudo fica... Aí você faz uma amarração, por exemplo, com aquela conversa que a Gale tem com o Joel. Sim. Que ele dá maconha pra ela, e ela fala assim, não, eu continuo te odiando porque você matou o meu marido. Lembra que ela conversou lá com o Joel quando ele tava fazendo terapia com ela? Então agora... as coisas, elas se explicam, né? Mas ele ia morrer de qualquer jeito também, o cara, né? Ia morrer de qualquer jeito. Ia morrer de qualquer jeito. Não é que o Joel não deu a oportunidade da despedida. Sim, mas ele ia morrer de qualquer jeito. Mas é pintado como um grande monstro. E isso é um protocolo da vila, né? É um protocolo ali que se a pessoa for infectada, a gente viu isso no episódio da invasão. Sim. A pessoa que era infectada, a galera já atirava. Então não é o Joel, não é que o Joel é o malvadão. Isso é um protocolo ali do vírus, né? Do vírus não, do fungo. Relembrando o começo dessa temporada, vemos partes que estavam ocultas até então. No episódio do Ano Novo, vemos a perspectiva de Joel e percebemos que a conversa entre ele e Ellie acontece e é bem impactante, com Ellie confrontando Joel e dizendo pra ele contar a verdade sobre os vagalumes. Essa cena também foi bem pesada, tá? E muito bem feita. Os dois atores foram excelentes. Isso aqui. Os dois. Muito boa cena. Você tem um contexto dramático muito bem executado, com trilha sonora, com direção, com atuação. A Ellie pergunta se tinha outros imunes, Joel responde que não. Então a Ellie pergunta se tinha como ter uma cura. E aí o Joel acaba respondendo que sim, mas que só haveria uma cura se ela morresse. E aí a Ellie fica revoltada, fica indignada. Por quê? Porque ela falou, eu tinha que ter morrido. Isso eu achei legal. Era o meu propósito. Eu tinha que ter morrido para curar a civilização, para curar as pessoas. Esse é o meu propósito. E o Joel, por um egoísmo, super proteção paterno, que eu também entendo, falou, mas você ia morrer. É igual uma história, tem uma história bíblica que é isso, né? Que o Deus mandou matar o filho, qual que é? É o Abraão. Pra sacrificar, né? O Abraão ia matar. Né? Ele chegou a levar. Ele levou. É isso aí. É isso aí, Abraão leva. É porque Deus fez um teste, né? Mas é uma parada meio assim, tipo, Sim. O Joel, ele falou, não, você ia morrer e eu não consegui. É um dilema muito difícil, tá? Sim, é interessante porque o episódio todo é pautado nessa discussão. E aqui foi bem feito. Mas novamente, é meio fora, muito fora de time esse episódio, muito. Você podia desmembrar ele, você podia ir contando esse episódio entre os capítulos até agora, né? Foi muito... infeliz, porque é um bom episódio. É um bom episódio da relação dos dois. Isso. Poderia ser até o primeiro. E aí o Joel fala que ama a Ellie, sabe? Bem carregada a cena, bonita, sabe? Eu achei bem bonita. E essa conversa, ela é vital pro jogo. E isso daí também acontece, tá? E também faz a amarração com o começo do episódio que o Joel fala, quando você tiver um filho... Você talvez faria o mesmo. E foi legal que o Joel falou, se eu tivesse uma mesma oportunidade, uma mesma situação, eu faria de novo, né? É legal que a Ellie, ela fala assim, não, tudo bem, eles meio que se entendem ali, ela fala, vou tentar dar uma outra oportunidade pra gente. A gente tem um corte e aparece a Ellie retornando ao teatro onde eles estão. Galera... eu gostei bastante desse episódio, concordo com o André que é meio fora de timing, seria interessante, seria legal apresentar isso depois da morte do Joel. Sim. Eu acho que depois da morte do Joel, a gente ia ficar muito mais impactado do que agora. Mas mesmo assim, pra mim, tá num nível muito bom de episódio, de direção, de atuação. Minha nota pra esse episódio é 8. Eu vou dar nota 8 também. Ou você podia dar a famosa fatiada, né? Vai fatiando esse episódio e colocaria de flashback entre os episódios, né? Seria, acho que, mais proveitoso.
E você, gostou? Lembrando que a audiência na Rotten Tomatoes, o público não está gostando nada dessa série, tá? Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo episódio.